Antigo desejo, novo milagre. Desde que se viu sozinha no mundo, dizem os biógrafos que ela praticou ainda mais a penitência e a oração, tal qual verdadeira anacoreta. Sem os cuidados da família, distribuía seu tempo na contemplação dos divinos mistérios, em atender os pobres, esquecida de si mesma. Visitar os doentes, socorrê-los quando podia e consolá-los era sua ocupação ordinária. Porém, a maior parte do tempo passava em oração, fechada em sua casa ou oculta na gruta próxima. Mas ela tinha ainda pouco tempo de viuvez quando lhe veio de novo o desejo de abraçar a vida religiosa. Faltava-lhe unicamente este estado de vida para percorrer todos. A vocação, firmeza e bondade de seu propósito assegura a aprovação de seu confessor. A esse propósito, disse o padre Cavallucci, que Rita, ouvindo missa um dia na igreja do convento das Agostinianas, escutou aquelas palavras do Cristo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tais palavras se lhe imprimiram no coração com tal violência e a inflamaram em labaredas tais de amor divino, que desde aquele dia não lhe fugiu mais o pensamento de entrar para o convento. Grande foi sua contrariedade quando a madre do convento não aceitou seu pedido de ingresso, mas não desanimou. Despediu-se com humildade e voltou para casa. Decorridos alguns dias, tornou ao convento de Cássia. Fez o mesmo pedido e mais uma vez foi negada a sua petição. Novo grande desgosto, mas nem por isso abalou-se sua esperança. O Senhor lhe inspirara a firme convicção de que se aplainariam todas as dificuldades para obter o que desejava. Pela terceira vez foi ao convento, onde, com muitas lágrimas, pediu novamente para ser admitida. Desta vez, afirmam os biólogos, foi despedida com desconsideração. Fatigada pela dificuldade, curvada sob o peso da recusa que oprimia seu coração, entrou Rita em casa. Ajoelhou-se aos pés de Jesus crucificado, confiando-lhe toda a mágoa de sua alma e suplicando-lhe que a levasse àquele asilo de paz em companhia das virgens. Rogava e invocava os santos, especialmente seus advogados particulares, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. Achava-se Rita, alta noite, em sua casa, enlevada em altíssima contemplação, quando escuta que batem à porta, chamando-a pelo nome. Rita! Turvou-se a jovem viúva e teve medo. Mas, reagindo e invocando o auxílio divino, abriu a janela para ver quem chamava. Olhou, escutou com atenção, mas ninguém viu e nada escutou. Tornou à oração e, daí a pouco, ouviu que outra vez a chamavam. Espiou novamente, mas tudo era silêncio e escuridão. Pensando em alguma cilada do demônio, teve medo. Nessas dúvidas, voltou ao lugar onde orava, rogando ao Senhor que a esclarecesse o que aquilo significava, se era obra divina ou engano do demônio. Durante essa fervorosa oração, Rita foi arrebatada em êxtase, e o divino esposo fez-lhe ouvir estas consoladoras palavras: Levanta-te, minha amiga, apressa-te e venha ao asilo por ti suspirado, que suas portas já estão abertas para ti, e por meio de seus santos, teus protetores, conduzir-te-ei à morada de minhas esposas. Voltando a si, Rita levanta-se pressurosa, corre à janela e vê 3 varões de aspecto venerável que a esperavam à porta. Pergunta-lhes com respeito o que desejavam em hora tão avançada da noite. E esses, com reverência, explicam a missão que Nosso Senhor lhes confiara, convidando-a a segui-los. Conheceu Rita que aqueles celestiais mensageiros eram seus protetores, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, pelo que o Senhor lhe mostrara há pouco a misteriosa revelação. Nada temas, irmã, disseram-lhe, e apressa-te em deixar esta morada, pois outra mais feliz te espera
entre as esposas de Jesus Cristo. Somos os guias que conduzir-te-ão ao lugar dos teus anelos, pelo qual tanto tens inspirado, e onde não acharás mais recusas. Não duvidou Rita do que, em nome de Deus, lhe disseram seus advogados. Preparou-se com presteza, a afortunada serva de Deus, e num momento estava a caminho. Venerou como melhor soube aqueles santos guias que o céu lhe enviara. A santa e a comitiva puseram-se logo em marcha para Cássia, porém por lugar diferente do caminho usual, e Rita sentiu-se desnorteada. Guiavam-na à montanha, onde ela costumava ocultar-se para orar, não sendo este caminho para parte alguma. Enfim, no convento. Humilde e confusa, em companhia dos celestiais mensageiros, ia Rita resolvida a segui-los. Poucos passos havia dado e logo conheceu que seus guias a dirigiam pela escabrosa senda que conduzia ao rochedo que ficava defronte à sua casa, em cujos esconderijos costumava recolher-se frequentemente para orar. Particularmente depois que ficou sozinha no mundo. Embora essa extraviada vereda não fosse caminho para parte alguma, a piedosa viúva nem por um momento duvidou de seguir seus guias. Subiu intrépida com eles até o cume do rochedo. Porém, quando se viu numa altura onde nunca havia chegado, começou a tremer, vendo a impossibilidade de dar um salto adiante, a não ser para precipitar-se no abismo. Os santos companheiros, encorajando-a, fizeram-lhe ver que para Deus nada é impossível. No mesmo instante, levada pelos ares, saltando cumes ainda mais elevados e precipícios, encontrou-se antes do amanhecer do dia dentro do convento das Madalenas de Cássia, quando estavam fechadas todas as portas e janelas, e as religiosas estavam ainda no descanso da noite. Dentro já do sagrado asilo, desapareceram os santos guias, deixando Rita como que abismada, lembrando-lhe que em breve, pois o dia começava a clarear, ia ser surpreendida ali pelas mesmas religiosas que lhe haviam negado a entrada. Preocupavam-na a lembrança das recusas e o acanhamento de se ver agora entre elas, como que furtivamente, e mais ainda, a necessidade de revelar e explicar os grandes prodígios feitos por Deus naquela noite em seu favor. Após o último eco produzido pelo sino, logo que as primeiras freiras chegaram à entrada do coro, surgiram frases desconexas de medo, surpresas ficaram todas. Assustada estava também a suposta intrusa, porém, dominando o medo e o acanhamento, com voz humilde disse: Eu sou aquela pobre viúva, que batendo às portas de vossa clemência, para ser admitida em vossa companhia, fui repelida como indigna. Mas sabei, para vossa tranquilidade, e para que afasteis qualquer suspeita, que nosso bom Deus, querendo me fazer esta graça singular, enviou-me esta noite São João Batista, acompanhado de Santo Agostinho de São Nicolau de Tolentino, para que, como protetores e advogados, que sempre foram na minha vida, o fossem também na minha vocação. Esses, tirando-me de minha casa, onde estava recolhida em oração, aqui me introduziram, sem abrir portas nem janelas. Portanto, eu vos peço, pelo amor daquele Senhor, que assim quis mostrar comigo sua misericórdia, a tenhais também vós, admitindo-me em vossa companhia. A simplicidade da santa produz nas religiosas grande assombro, sobretudo depois que se certificaram que todas as portas e janelas do convento estavam fechadas, sem que houvesse fresta alguma por onde alguém pudesse entrar. Esse fato, juntamente com a comprovação de que naquela noite havia estado Rita em Roca Porena e que era impossível vencer na escuridão os espantosos precipícios daquele caminho, mais a surpreendente circunstância de que naquela noite memorável o Monte Escolho aparecer iluminado por alguns momentos, não permitia duvidar que a aparição da viúva no convento das Madalenas
Era obra admirabilíssima do poder de Deus, por isso não podiam as religiosas recusar-se a admitir Rita. Não obstante, para conformar-se com as práticas estabelecidas no convento, reuniram-se as religiosas para deliberar o que convinha fazer. E todas concordaram em admitir a viúva, julgando-se muito favorecidas pela misericórdia do Senhor, que de modo tão portentoso queria que desabrochasse, no jardim daquele convento, flor tão admirável. Deste acordo foi notificada a Rita, entre abraços e carinhos, e pediram-lhe desculpas por terem antes repelido suas súplicas. Vestido o hábito agostiniano, começou Rita o noviciado com fervor e grande consolo, e não se cansava em dar graças a Deus e aos seus santos protetores. Humildade profunda, candura angelical e uma simplicidade admirável foi o que as religiosas notaram na noviça Rita. No trato com suas irmãs, regulava-se ela sempre pela lei suprema da caridade. O espírito de pobreza que Rita possuía no mundo, pois, não obstante o bom estado econômico de sua casa, vivia com total sobriedade, com o fim de poder aumentar os socorros aos pobres, cresceu e desenvolveu-se ainda mais durante os anos que habitou naquele pobre mosteiro até a sua morte. Na Santa Casa, tudo respirava pobreza, sendo suficiente acomodar-se à parcimônia da observantíssima comunidade para cumprir perfeitamente com a preciosa virtude da pobreza. Mas Rita foi além, porque os santos não ficam ordinariamente satisfeitos, senão excedendo os limites humanos e chegando ao heroísmo. Ela achava sempre modo de diminuir aos poucos aquela mesma escassez da comunidade para multiplicar suas mortificações e mais crescer no mérito da virtude, que é o fundamento da vida religiosa. Não é que Rita, pelo menos aparentemente, fizesse alguma coisa que a singularizasse entre suas irmãs, senão que, devido ao seu espírito de penitência, enriquecia a pátria desta virtude nos pequenos detalhes a que se pode estender o valor da santa pobreza. Esquecida por completo das coisas do mundo, desprendida de todos os bens terrenos, seu único patrimônio era Jesus crucificado. Refreava o corpo com jejuns e abstinências, observando não só as prescritas pela regra, mas também outras mais rigorosas, que costumava multiplicar até onde a saúde e as forças lhe permitiam, seguindo em tudo o conselho dos superiores e do confessor, a cuja vontade plenamente se sujeitava. Jejuava todos os anos 3 quaresmas completas, todas as vigílias, não só as de preceito, como também muitas outras de devoção, e especialmente as da Santíssima Virgem e dos santos seus advogados particulares. Amor, caridade. O amor ardente que Rita consagrava ao Senhor se nos manifesta desde sua meninice, na piedosa solicitude que punha no cumprimento dos deveres cristãos, nos múltiplos e variados atos de piedade e devoção que ocuparam sua mocidade, sua vida de matrimônio e durante o tempo de sua viuvez, atos estes que continuou a praticar durante sua vida de religiosa, com alegria tal que, se as penosas dores da vida no convento lhe eram levíssimas, por seu grande amor a Deus. Espinho na fronte. Vivia naquela época Santiago da Marca, um homem apostólico que Deus suscitou para opor diques à enchente da depravação mundana e à invasão das heresias que ressurgiam, e este percorreu as terras e castelos do território de Spoleto com sua evangélica pregação até a povoação de Cássia. Lá foi Rita, em companhia de suas irmãs. Qual fosse a força de tal prédica, fácil é deduzir da santidade e zelo de um orador, já desde tantos anos habituado a penetrar os duros corações, e que impressão produzisse no santo coração de Rita. Copiosíssimas lágrimas ali lhe custaram reter, e que depois lhe irromperam aos pés do crucifixo no velho oratório do convento. Ali prostrada,
e já achagada em espírito por veemente dor, começou a invocar, entre ferventes suspiros, o seu amor coroado de espinhos, pedindo-lhe que lhe fizesse sentir corporalmente uma amostra ao menos das suas aflições. Atendidos foram os ardentes votos. Viu Rita desprender-se da coroa do crucificado um espinho, que veio feri-la à esquerda da fronte, com tal ímpeto que chegou a penetrar-lhe o osso, dando causa de crudelíssimo espasmo. Desmaiou a bem-aventurada e pareceu milagre que sobrevivesse à imensa dor. Porém era o amor mais forte, e a graça protegeu a natureza. Ainda após isso, viveu pelo longo espaço de 15 anos, sempre com essa chaga aberta, a qual depois se dilatou, apodreceu-lhe e se tornou verminosa. Os vermes e o mau cheiro se uniram para aumentar o opróbrio e o tormento de Rita. Mas a dor e o sofrimento eram delícias suas, que só aspirava a conformar-se com seu Jesus, que por causa dela e do gênero humano se tornara, conforme Isaías, o desprezo do povo e homem das dores, a ponto de não ser mais reconhecido pelo semblante em consequência das feridas daqueles espinhos. Santa Rita em Roma. Em 1400 se extinguira o cisma dos antipapas mediante a abdicação de Félix V. Nicolau V era então o pastor da igreja naquele ano. Em meio à paz, pôde publicar, como fez, um solene jubileu. Ouvia Rita que as religiosas suas companheiras se preparavam para partir a Roma. Ela, já desde muitos anos, e até aquele momento, parecia, no seu retiro, odiar a luz do dia, para fim tão santo não receou. Esqueceu seus males e adiantada idade, e deitou-se aos pés da superiora, suplicando-lhe licença para reunir-se às outras religiosas na viagem. Porém a madre priora, observando aquela asquerosa chaga em sua fronte, não julgou prudente que assim Rita se expusesse aos olhos do mundo e mandou que voltasse à sua cela, dizendo-lhe que primeiro cuidasse em curar-se da ferida e que só então lhe outorgaria a permissão. Pois a santa recorreu com suas fervorosas orações ao Deus que lhe inspirara o voto e que costumava deferir-lhe as súplicas, e imediatamente logrou a saúde que ninguém mais esperava. Rita, procurando em sua profunda humildade ocultar os favores do céu, quis usar ungüentos para disfarçar o milagre da cura. Mas era tão evidente o feito de Deus que a superiora não mais hesitou em dar-lhe a permissão e a bênção. Na viagem, Rita volveu alma e corpo aos caros objetos de suas piedades, as memórias dos santos mártires, as gloriosas confissões dos santos apóstolos Pedro e Paulo, a devota visita das igrejas, a aquisição das santas indulgências. Enriquecida espiritualmente e impaciente por livrar-se do tumulto, encaminhou-se de volta para Cássia. Depois de caminhar 4 ou 5 dias, de novo achou-se em sua amada cela. Apenas ali chegada, de súbito, como antigamente, tornou-se-lhe abrir a chaga da fronte, que por virtude do alto se havia cicatrizado, pelo que mais se comprovou a realidade do milagre. Penosa doença. Aos 72 anos de idade e 40 de vida religiosa, sobreveio a Rita uma penosa doença que durou 4 anos, no fim dos quais o Senhor a levou à eterna alegria de sua glória. Durante um tempo tão longo de penas, tribulações e ásperas penitências, nunca seu forte coração sentira desfalecimentos, mesmo sob o peso das grandes dores e infortúnios. Antes, ela se conservou sempre robusta, sadia e disposta para tudo. Não se sabe ao certo qual foi a doença que prostrou Rita no leito da morte. Aparentemente, uma paralisia que aos poucos lhe fez perder as forças até ficar imóvel em seu leito paupérrimo por 4 anos. A ferida da testa, que aumentava a cada dia, as dores que lhe ocasionava, todos os incômodos de uma doença tão prolongada e penosa, não conseguiram enfraquecer sua heróica e edificante resignação, conservando-a sempre serena.
dando ainda graças ao Senhor, que em sua amorosa providência se dignava purificá-la e dar-lhe ocasião de conseguir méritos. A notícia da doença espalhou-se logo. Admirada como era, de toda a parte acudiram a visitá-la, ficando todos edificados pela resignação com que suportava os sofrimentos, voltando às suas casas contentes por terem visto irradiar de seu rosto os fulgores da glória. Quase não tomava outro alimento além do pão eucarístico. Um dia, veio visitá-lo uma amiga e parente sua, e como ao despedir-se, lhe perguntasse se queria algo de Roca Porena, a santa respondeu: sim, peço-te que ao chegar lá, procures uma rosa no horto da casa e me tragas. Sucedeu isto no mês de janeiro, época mais fria e rigorosa do inverno local, em que a natureza fica como que sepultada em neve e gelo. Julgou a boa mulher que Rita delirava quando lhe fez o pedido, mas, para não contrariá-la, disse que faria sua vontade e despediu-se com o pressentimento de que não mais tornaria a vê-la. Ainda assim, passou pelo horto da casa de Rita, e qual não foi sua surpresa ao ver numa das roseiras uma bonita rosa. Tomou-a com piedade e, no mesmo instante, voltou a Cássia entregá-la à doente. Morte de Santa Rita. Vagarosamente passavam os dias para Rita, entre seus grandes sofrimentos, e continuamente suspirava por libertar-se do corpo mortal, adentrar para sempre a mansão dos justos. Sua vida era como um contínuo milagre. Malgrado o corpo mortalmente abalado e desfalecido, seu espírito continuava vigoroso. Um dia, compadecido o Senhor das dores de sua serva, suportadas com heróica paciência, apareceu-lhe em companhia de sua mãe, a Santíssima. Ambos, com palavras de doçura, a consolaram, mostrando-lhe a divina beleza e parte do prêmio que lhe estava reservado no céu. O Senhor a convida a segui-lo com essas doces palavras: levanta-te, minha amiga, pomba minha, e vem. Vem do monte da mirra das penitentes e do aroma de tuas súplicas. Apressa-te, porque o inverno das penas já passou. Cessaram as chuvas das grandes tribulações, e os campos estão cobertos para encher-te de alegria. Vem e serás coroada. Sentiu-se Rita possuída de um júbilo inefável. Dirigindo-se às companheiras, disse: chegou, madre e irmãs queridas, o momento de vos deixar. Graças vos dou pela caridade que tivestes comigo, suportando-me com tanto amor durante a minha doença. Peço-vos perdão pelos muitos incômodos que vos causei, e agora, como prova de vossa bondade, suplico-vos que me auxilieis a implorar do Senhor a remissão de minhas culpas. Pediu depois que lhe administrassem os últimos sacramentos. Recebeu-os com grande humildade e devoção, e ao terminar a ação de graças a Deus pelo benefício que acabava de receber, vendo como aflitas estavam suas irmãs, procurou animá-las com a esperança do paraíso, onde com laço mais apertado voltariam a reunir-se. A morte é apenas um doce sono para quem de coração serve a Deus. Pediu, por último, a bênção à venerável superiora, que, abençoando-a, rogou por sua vez a Rita que abençoasse também a todas as religiosas, o que com grande humildade fez a santa, levantando seus braços quase inertes. Depois, encomendou-se ao seu amado Jesus crucificado e à sua mãe, a Virgem Maria, de quem sempre fora devotíssima. Madres e irmãs queridas, ficai na paz do Senhor e caridade fraternal. E elevando os olhos ao céu, cruzadas as mãos sobre o peito, entregou sua alma ao Criador, sem mais esforço do que aquele que produz um suave sono num corpo fatigado. Assim dormiu Santa Rita no dia 22 de maio de 1457, o sono dos justos, para acordar na morada feliz dos bem-aventurados, aos seus 76 anos de idade e 44 de profissão religiosa, governando a Igreja de Jesus Cristo, o Papa Calixto III.
Muitíssimos milagres e curas milagrosas operaram-se mediante a intercessão da santa. Aos 24 de maio de 1900, ela foi canonizada sob o pontificado de Leão XII. Contudo, já em 1577, se erguia em Cássia uma igreja em honra da santa das causas desesperadas e impossíveis.